Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas, expiações, uma semana de muito aprendizado, muita reflexão. Eis o mais importante. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 18 e Mateus capítulo 19. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Decálogo do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Comentário dos Espíritos. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada. Satisfazem esse mandamento em os regalando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável. Satisfazem, felizes ainda quando não o fazem de má vontade, e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre ele os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes. Sua mãe negociou seu leite quando estavam no berço? Sua mãe contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhes proporcionar o que vocês tinham de necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus mais pobres pais, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus.
pois daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono, será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelecesse como lei retribuir o mal com o bem, se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Então, em breves passagens, já indo parágrafo por parágrafo, a questão da piedade filial. Ele começa comparando a posição do pai com o filho, do filho com o pai. Muitas vezes dizem os bons espíritos que nós reencarnamos em famílias que não necessariamente foram nossas famílias queridas na vida ou em outras vidas, na vida anterior ou em vidas anteriores. Algumas vezes os espíritos dão conta de que o pior inimigo às vezes vem como pai ou como filho daquele outro inimigo, e serem colocados numa programação em que eles vão estar unidos como pai e filho, é porque, por exemplo, na nossa convivência social, a gente entende, e há uma cobrança muito forte em termos sociais do grupo, no sentido de que o pai tem que amar o filho, e que o filho tem que amar o pai, que a mãe tem que amar a filha, e que a filha tem que amar a mãe, e vice-versa. Então, por mais que haja uma resistência interna do pai com o filho, do filho com o pai, às vezes a mãe teve, por exemplo, aquele transtorno pós-parto. No direito penal, inclusive, ele exclui a punibilidade da mãe que está num momento hormonal e psíquico muito frágil na hora que tem um filho. É um momento de muita atenção. Acontece às vezes dela matar o próprio filho. Eu vi outro dia um documentário nessas questões de reportagem do Brasil, não me lembro qual das emissoras, mas exatamente vários casos de mães jovens que tiveram um transtorno pós-parto e que não gostavam dos filhos, rejeitavam muitas pessoas. Existe isso nos próprios animais irracionais, eles rejeitam, outro bicho vai e cria. Então isso acontece. Agora, a questão é que nós, enquanto espíritos dotados do princípio inteligente,
diferimos dos animais brutos, né, como nós dizemos, irracionais, no sentido de que o animal irracional, ele não vai lutar, ele não tem consciência moral para lutar contra aquele sentimento de rejeição, e ele simples e naturalmente rejeita. Já o homem e a mulher, eles vão ficar sempre se autocobrando e muitas vezes chorando porque não conseguem amar aquele filho. Chora, se machuca, mas para você ver, é uma luta interna. Só para a gente entender, como sermos colocados em uma família encarnada, às vezes com pessoas que tinham uma rivalidade, vai colaborar para que a gente um dia transforme o ódio em amor. Porque mesmo que haja uma rejeição natural, justificada cientificamente, não penalizada pelo direito penal, há uma infringência moral daquela pessoa dentro dela mesma, uma luta da mãe dizendo para si própria, todo dia, toda hora, que tem que amar o filho, e ela vai ficar lutando contra esse sentimento negativo a vida inteira. E o filho que não se dá muitas vezes com o pai, vai ficar sempre lutando dentro dele, se perguntando por que ele não se dá com o pai, e o pai se perguntando por que ele não se dá com o filho. Só para contextualizar nesse primeiro momento, a força que tem você encarnar dentro de uma família, tendo a condição de pai e de mãe. E que no último parágrafo ele fala que há alguns pais e mães que não assumem o papel de pai e mãe, no sentido de assumirem a responsabilidade, mas que não cabe ao filho ou à filha irem contra os pais ou terem raiva dos pais. E mesmo quem age assim com uma naturalidade, quando começa a buscar os caminhos da iluminação espiritual, vai ficar lutando para que seja diferente, vai ficar sempre tentando melhorar, amar, vai chegar a um nível naquela vida que por vezes ele não consegue dizer que ama a mãe ou o pai, ou o pai dizer que não consegue amar o filho, mas ele vai chegar ao menos no nível de tolerar, no nível de evitar conflito. Já é uma evolução, porque se ele não conseguir naquela encarnação, na próxima, quem sabe, vai ser mais fácil. Muitas vezes, ao invés de nos revoltarmos, nós devemos entrar no fluido. Como disse o André Luiz, ele percebe que a vida é como se fosse um rio correndo para o mar. Ora tem muita água, né? Ora é estreito, ora tem que subir um alto, ora tem que descer bem rápido, não é isso? Mas não tenha dúvida, todo o rio só tem um destino, em regra, o mar. E quando ele chega no mar, ele perde até a sua identidade de rio. Então há uma luta, né? O rio de correr para o mar, o filho de amar o pai de amar o filho. E aí ele diz, olha, mesmo que você tenha essas vírgulas com seu pai, com a sua mãe, você tem que tentar ser diferente. Você tem que lutar contra isso, você tem que entender o significado disso. Você tem que começar, se você estava brigando, estava rejeitando, é primeiro começar pelo caminho da tolerância. Porque você ainda é imaturo, porque tolerância vem de alguém que pacifica conflito, mas vem de alguém que se acha mais do que o outro, porque ele diz, olha, eu não
concordo, mas eu tolero, como quem disse, a pessoa para viver precisasse da sua aceitação. Mas já é um caminho tolerar, porque o segundo caminho é respeitar. Quando eu digo eu tolero, quer dizer, eu não concordo, mas não brigo por isso, e me estou a colocar em uma posição acima do outro, porque é como se ele para viver precisasse da minha permissão. Mas já é um caminho. O próximo passo desse caminho é o respeito. É dizer, olha, realmente eu não consigo te amar até o nível de amizade que eu queria ter, mas eu te respeito. Respeito. Como é respeitar? É não se achar a mais, é tentar deixar o outro fluir. E o terceiro passo, depois que você, como é que nós começamos? Rejeitando e brigando. Quando nós amadurecemos, começamos, toleramos. Depois que a gente começa a tolerar, a gente começa a respeitar, a gente já abaixa a patente, nossa. E o outro passo, vamos começar a gostar. Porque quando a gente começa a conviver, sem criar conflito, a gente tende a gostar. Porque ninguém, como diz o pensador, é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. E quando a gente vai aprendendo, ensinando, a gente vai trocando experiências, mas só acontece troca de experiência sem deixar de rejeitar, de brigar. Aí a gente começa um novo nível, tentando dar tempo ao tempo, tentando entender, lutar com o que nós temos, porque também temos que ter paciência conosco e com os outros. Ter paciência não quer dizer ser passivo. Ter paciência é ser ativo, é entender, por exemplo, que você olha para alguém, como dizia o poeta, não é porque alguém não te ama do jeito que você quer que aquela pessoa te ame, que aquela pessoa não te ama com tudo que ela pode. Então, não necessariamente o amor tem que ser como nós queremos, mas nós temos que lutar pelo amor e viver com o amor que nós temos, a nível de respeito, e esperando que aquele amor se desenvolva, porque da convivência, que só existe se houver uma tolerância, que se aprimora quando há um respeito, nós vamos começando a necessitar, depois a gostar. E a lógica do Evangelho no primeiro momento é chegar a esse nível. Vamos gostar, vamos respeitar, vamos tolerar, vamos evitar os conflitos, porque o próximo passo vai ser amar. Então, mas por que tem que ter esse nível de paciência? Porque se as pessoas não se aceitarem, e se rechaçarem, e se intrigarem, como é que essa relação vai existir? Se a inteligência da espiritualidade fosse separar, ela não tinha colocado inimigos como pai e filho, como mãe e filha, como mãe e filho, não teria colocado. Se a espiritualidade, se Deus permitiu que aquilo acontecesse, tem um motivo, mas temos que dar tempo ao tempo. Não aceitarmos a situação, mas não aceitarmos não é ficarmos nos culpando. Nós temos que perdoar e agir. Culpar-se não resolve problemas. O que resolve os problemas é a tomada de atitude, é compreender que há um desnível naquela relação, que por mais que você queira muito que seja, por exemplo,
Sua mãe, sua melhor amiga? Entender quando isso não acontece no primeiro momento. E ir trabalhando da melhor maneira possível com o que você tem. Porque o trabalho sobre o trabalho trabalha. Com o tempo pode ser que haja um desenvolvimento daquela relação. Mas não é rechaçando. Quando nós somos muito pueris, muito crianças, tudo a gente bota logo o dedinho, né? Bora, parta aqui, se intrigar, deixa de falar, se afasta. Mas isso não resolve o problema. Quando nós conversamos com as pessoas que têm problema de relacionamentos, às vezes a gente quer dar uma sintetizada que a situação não permite. E a gente tem que lembrar que quando nos falta forças, Deus está conosco. Que nós temos que lutar permanentemente. Mas na hora que a gente achar que não tem jeito, com a nossa luta, que já deveria estar desde sempre sendo luta nossa junto com Deus, mas a gente fica lutando só às vezes, por egoísmo, não pensa nisso. Mas ao menos no último momento, como fez o André Luiz, se não consegue, recorre à espiritualidade, pede a Deus, Ele vai aprimorar aquela relação. Então, por que você está começando a falar da última parte? Da última parte, se aqui é piedade filial, e a última parte falava de uma situação em que o pai e a mãe não assumiu o papel de pai e mãe, e o filho queria se usar disso para manter uma relação de ódio com os pais. Porque muitas vezes não é uma relação de ódio, mas como se diz aqui no Ceará, é uma relação de passa na cara. Não pode ter nada que, olha, tá vendo? Que coisa às vezes imatura, não é? Filho disputar com o pai riqueza, achar que ele venceu mais do que o pai, falar para as pessoas que o pai ou a mãe são fracassados, quando o próprio Cristo diz que um discípulo nunca vai ser mais do que o mestre, porque sem o mestre ele não tinha começado. Então ninguém aqui chegou onde chegou sem a ajuda de alguém, e esse alguém, na maioria das situações, é o pai ou a mãe. Um dia eu vi uma fala de um senhor muito bem sucedido, multimilionário materialmente, e ele começou a dizer para as pessoas numa faculdade como era ele escrever um livro, como é que ele tinha chegado àquele lugar. E ele dizia, porque eu fui objetivo, porque eu estudei muito, porque só eu e eu. Ele terminou, o pessoal bateu palma, e disse, agora os questionamentos. Aí uma pessoa levantou a mão e disse, pode dizer, passa o microfone para o rapaz. Passou. Aí ele disse, e o senhor aprendeu a andar sozinho? Aí ele, quem foi? O senhor aprendeu a falar só? Quando o senhor nasceu, o senhor correu para pegar a sua própria comida? Aí ele parou e disse, não, pois é, o senhor fez um livro muito bom, uma carreira de sucesso, só eu isso, só que sem seu pai, sem sua mãe, você tinha morrido. Não só não tinha nascido, mas tinha morrido. Você precisa de alguém, e a vida inteira nós precisamos das pessoas. Já mudando o evangelho para a primeira parte, quando ele fala da piedade filial, no sentido de que ele questiona a você, a nós, filhos, como é que nós tratamos os nossos pais? Porque ele diz, há filhos que se despreocupam totalmente com os pais.
Há outro nível de filhos que fazem caridade para com os pais como se fosse por obrigação. Ele diz: você tem uma casa muito grande, escolhe o melhor quarto para botar o pai ou a mãe, quando não tem condições mais de morar só, para morar com você. Quando começa a dar trabalho, come separado, porque às vezes vai comer na mesa, aí está com Parkinson, às vezes um Alzheimer, derruba as coisas, não, seu pai vai comer primeiro. Por quê? Porque na mesa pode bagunçar a mesa. Não é para organizar, E quando você era pequeno, ele diz, era para ser um caminho, os Espíritos estão dizendo. Olha o exemplo de Deus, não é para estar se intrigando, é para estar se unido. Porque ele pega até o inimigo e faz nascer filho do outro, para se amarem ou para lutarem contra o ódio a vida encarnada inteira. Ele disse: olha o modelo, como dizia o Cartola, as coisas estão no mundo, só basta você querer pegar, tá aí, Não, eu quero é me intrigar, não gosto da minha irmã não gosto do meu pai não, eu vou mais lá não. Mas foi esse o modelo? É esse o modelo da espiritualidade? Não é, é unir. Mas o que é que eu faço? Tolere, depois respeite, depois ande. É um caminho. Nessa perspectiva do amar, ele diz: pois vamos copiar outra coisa. Copie o modo que seus pais foram quando foram bons pais. A maioria dos pais tende, até muitos deles, a dizer: minha vida são os meus filhos. Eu já vi pais e mães dizer. Eu tenho uma certa reticência, mesmo antes de ser pai, eu dizia isso. E me diziam que eu só falava porque eu não era pai, é assim. Antes de fazer cirurgia de nódula, você só fala isso porque você não teve nódula, é assim. Ou seja, quando uma pessoa não quer ouvir, 1000 palavras não servem nada, e quando ela quer ouvir, às vezes só um olhar diz tudo. A vida sua é sua. O filho, na verdade, é de Deus, mas você tem a obrigação de cuidar. Então você tem que viver a sua vida e assumir as suas responsabilidades, tentar criá-lo da melhor maneira possível. Mas, Renato, isso acontece com a maioria dos pais e mães. E o que é que o Evangelho está dizendo? Quando você vê esses bons exemplos de pais e mães, que a vida deles não é a vida dos filhos, mas que eles assumem bem a responsabilidade da paternidade ou da maternidade, no sentido de ensinar, dar afeto, carinho, amor, cuidar. Quando você vê que isso acontece, que é o normal, ele está dizendo: copie esse modelo. Quando seus pais estiverem em necessidade, faça a mesma coisa. O que é? Ensine. Como é que eu vou ensinar a minha mãe? Às vezes ela pega um celular e diz assim: estou querendo aprender a mexer no WhatsApp. Tem gente que diz assim: papagaio velho não aprende a falar, só para não ensinar, mas aprende. Eles ensinem, porque tem muita coisa no mundo que os pais não conhecem. Ele passeava com você para lhe mostrar as coisas que ele achava legais, bonitas, e ele pegava você para levar e mostrar, e dizer: olha, mamãe andava aqui e gostava. Ele diz: olha, quando você quiser fazer uma coisa boa também, quando seus pais estiverem, pegue lá seu pai e sua mãe e leve. Eu estava quinta-feira no Evangelho do Paulo Estevão, Piedade,
E uma senhora no Evangelho lançou um comentário dela particular, dizendo que estava chateada porque hoje ela vivia só, morava vizinho a um irmão que também vivia só. A vida às vezes isso se faz, também tem motivo. E ela dizendo que estava chateada com o irmão porque ela tinha um sonho muito grande de ir para o Natal de Luz, para a abertura do Natal de Luz, aquelas crianças cantando. E ela disse que já estava com uns 3 anos que falava, e agora, esse ano, no dia que ia ter, o irmão dela chegou bem rápido na casa dela, e disse: eu estou apressado porque eu já estou atrasado para ir para o Natal de Luz, e não chamou a irmã. E ela disse que no primeiro momento ficou chateada, mas depois entendeu. Aí ela começou a dizer que tinha um filho, que o filho dela era ocupado, que ela não queria incomodar, que ele morava em um bairro um pouco mais distante. E aí perguntaram: e por que a senhora não foi só? Porque eu tenho medo. Mas a senhora tem que vencer seu medo. Mas na verdade, ela falou, mesmo que eu não tivesse o medo, que graça tem eu ir sozinha e ficar olhando o Natal de Luz? Em verdade, o que ela estava dizendo era, ela queria ir, mas ela queria ir com ou o irmão ou com o filho. E ela diz: já tem 3 anos que pede não, né? Diz que tem vontade de ir. Quantos de nós não estão fazendo isso aqui hoje? Quantos de nós já passamos da fase da adolescência ou da infância, da precisão do pai e da mãe, e a gente se comporta com o pai e mãe como se fôssemos aqueles mesmos meninos, só exigindo e nada dando? Aí o que ele está dizendo? Piedade filial. Trate do mesmo modo, não tem uma ciência diferente. Como é que papai fazia? Levava para mostrar o que ele achava bonito, ensinava, passeava, se esforçava para você comer na mesa, se esforçava para ter um horário de almoço, se esforçava para trabalhar, para pagar, por exemplo, seu colégio, se fosse o caso, um plano de saúde, dar uma roupa. O Evangelho está dizendo a mesma coisa. E seu pai fazendo tudo isso, a maior satisfação dele ainda era quando ele via você feliz. E quantos pais e mães hoje não estão aí com uma precisão de uma conversa? E eles, quando foram pais, ficavam toda hora o menino repetindo besteira e eles brincando, coisas incompreensíveis. E agora, quando o pai começa a desenvolver um Alzheimer, começa a falar coisas incompreensíveis, ele não leva na brincadeira. O Evangelho está só dizendo que a vida é um caminho em que os ensinamentos, quando eles são bem aprendidos, eles são de mão dupla com relação aos pais e aos filhos, mesmo que não tenha sido um bom pai ou uma boa mãe. Porque só se dá o que tem, né? Mas quantos casos de outras pessoas que veem uma situação difícil e
tentam ser diferentes. Quantos não reagem contra filho de peixe? Peixinho é no sentido de que quando vê um mau pai, ele tenta ser um bom pai, porque não quer ser daquele modelo que o pai dele é. E quantos outros, porque é isso, vê tudo e retende o que é bom, não estão olhando para o bom pai e querendo ser também um bom pai ou um bom filho. Eis a reflexão do Evangelho. E o que ele está dizendo é isso. É nas horas mais difíceis levar com naturalidade, levar com brincadeira. Quem visita, por outro lá Torres de Melo, quantas pessoas não estão lá hoje, idosos, chorando? Uns conscientemente, outros com Alzheimer avançado. E como eu estou dizendo, é parecido demais o caso. O filho, você querendo botar o filho numa cadeira do carro de cinto e ele resistindo e chorando, não é isso não? E você leva na brincadeira, tira, faz o quê? Abraça, beija, explica, tenta botar de novo. E você chega para os pais, que o filho não tem nenhuma história material de mérito, né? Ele não tem nada, só tem a inocência. E você é com todo carinho. E os pais têm uma história de mérito. Mas a gente chega quando o pai ou a mãe estão começando com Alzheimer a ficar avançado. E ele está dando trabalho para sair, querendo sair da cama, querendo sair do quarto. Aí você começa a perder a paciência. Por quê? Não é uma crítica, é tentar o Evangelho fazer com que nós enxerguemos como as coisas são, mudemos o nosso foco, saibamos levar na brincadeira também, saibamos abraçar, dar carinho, cuidar, tratar, termos paciência, brincarmos. Eis uma reflexão: abraçarmos, zelarmos, banharmos, beijarmos, tolerarmos. Eis uma reflexão. Mas para fazer isso tem que mudar o foco, porque se nós fizermos isso achando que é pesado, que é duro, que é chato, que papagaio velho não vai aprender a falar, nós temos que mudar os nossos conceitos. E eu já tive a oportunidade de ver filhos, infelizmente, exceção, mas eu já vi filhos que os pais vão virando bebês e eles tratam os pais literalmente como bebês, brincando, banhando, beijando, cuidando. Muito difícil. Liga para mim um dos processos que a gente tem, liga uma fisioterapeuta. Ela disse: desculpe porque não estou usando o WhatsApp. Por quê? Porque o meu velhinho, meu bichinho, não é que ele veio e mijou em cima do meu telefone. Mas não vale nada não. Eu já estou comprando um outro telefone. Quantas pessoas reagiriam assim? Alzheimer é altíssimo. Começa a chamar o filho de pai. Às vezes não sabe quem são os filhos.
quer sair do mesmo jeito da criança, quer sair correndo no meio da rua, e você não pode deixar, ele quer sair correndo no meio da rua. Quantos casos que nós vemos por aí? Eu vi uma situação de um senhor que ele foi um grande político no interior, e ele foi perecendo no Alzheimer. E aí ficaram 2 idosos dentro de casa, os filhos muito bem, todos foram embora, mas ficou muito marcante uma cena que as pessoas falavam, né? Que às vezes ele se urinava muito, e a senhora também já perecendo, e o que ela fazia às vezes era só jogar uma água em cima dele, ele deitado na rede, todo urinado. Quantos não estão assim agora? Eu achei tão interessante o depoimento que tem na internet da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia que ela tinha um compromisso muito grande, no sentido de que ela tinha para ela que toda vez que ela passasse por alguém, ela tinha que deixar alguma coisa de bom, ela tinha que deixar a pessoa sorrindo, ela cuidava. Perguntaram a ela o tanto da obra, ela disse: não é o tanto ou quanto você faz, não é a quantidade, é o quanto de amor você bota no que você faz. Ela disse: eu luto aqui nessas pessoas aqui em Calcutá, mas existe um problema muito maior no mundo que eu não consigo resolver. Ela disse: a solidão. Quantas pessoas no mundo estão se sentindo sozinhas agora? E se eu pudesse, eu estaria abraçando cada uma delas. Quantas pessoas? É uma entrevista da Madre Teresa e ela explicando quantas pessoas hoje estão com essa questão da solidão. Ah, Renato, mas você tem que se trabalhar psicológico. Sim, mas e quem não conseguiu ainda? Se você está muito bem, ajude ao que não está. Quantos pais realmente não estão sentindo falta dos filhos agora? Quantas mães? Quantos filhos não compreendem essa relação, no sentido de que não é de novo como você quer, as coisas são como elas são, e nós vamos ter que viver naquele modo para que elas melhorem, se desenvolvam. Tem gente que tem um bom relacionamento com o pai e com a mãe, no sentido de conversar, dialogar. Já tem gente que se dá muito bem com os pais, mas não tem uma fluência de papo. Mas isso não os impede de irem lá. E os pais gostam disso. Não que vá para dar trabalho, mas você vai ali, alguns que têm o costume de tomar a bênção, vai lá, toma a bênção e sai. Então o evangelho de hoje, ele começa a trazer situações. Como diz o Titãs, né? A gente não só quer comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Ele está dizendo, mesmo você que assume a responsabilidade dos seus pais, não adianta assumir para deixar eles sempre com o resto. Do jeito que ele lhe colocava em primeiro lugar, você tem que colocar os seus pais também em nível de primeiro lugar de responsabilidade. Ah, mas isso é difícil, e para você e para ele não era também não. E para as dificuldades, quando a gente começar a fraquejar, Deus. E o tempo é nosso amigo, porque como diz o Emmanuel, tudo passa. Tudo passa. Então, veja aí.
O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Eu lembrei de um texto que o pai tinha Parkinson muito forte, né? Quando chegava na mesa, toda vez que o pai ia pegar a comida, derramava tudo na mesa, né? Aí o filho pega e diz logo assim, tava o pai, o filho e o neto. Ele diz: olha, vá buscar aquela tigela de madeira, a cuia, né? E bote ele para comer na outra mesa, porque aqui eu estou sem paz. Eu passo o dia trabalhando, chego em casa, na hora de comer, aí esse serviço aqui, papai, isso. Aí quando ele olhou, a doméstica começou logo a levar o pai, né, lá para outro lugar, pegar a tigelinha de madeira. E quando ele olhou para o chão, o bebezinho dele, por volta de 2 anos de idade, estava brincando com a tigela no chão. Ele disse: o que é isso, meu filho? Ele disse: isso aqui é para quando o papai ficar mais velho, vou entregar essa tigelinha para ele também. Fazer a mesma coisa. Aí ele pega e diz: não, pois volta com o papai, deixa o papai aqui na mesa. Porque acontece assim. Mas o Evangelho diz: tenha piedade. Se o seu pai não foi tão bom quanto você queria que ele fosse, seja por ele. Se ele foi bom, tem que ser melhor do que ele, no sentido de você ser melhor do que você mesmo a cada dia. E honre pai e mãe. Essa é uma primeira perspectiva. Independente. Última historinha. Hoje muitas pessoas, para serem atendidas, tem uma palestra do Divaldo Franco muito bonita. Nesse sentido, eu acho assim: os maus julgamentos que nós fazemos, chama-se o perdão de Cláudia. Uma moça que foi adotada, cega, e virou uma grande cantora internacional. A mãe, que a deixou para adoção, estava vivendo bem com outra pessoa e pagou um detetive para encontrar a filha, anos depois, né? Quando ela chega à filha, olha as más interpretações. A menina diz assim: agora deve ser bem uma lascada, né? Agora que eu estou rico, ela me abandonou, vem atrás de mim. Só que não era. Ela, mãe, depois que deixou a filha, construiu a vida dela, conheceu outra pessoa e viveu muito bem, vivia triste. O marido dela disse para ela: por que eu lhe dou tudo, tudo é bom aqui e você ainda é triste? Aí ela contou que eu tive uma filha que eu tive que deixar no orfanato e nunca mais eu vi. Depois eu vou procurar essa menina. Quando elas se encontraram, o modo que a menina tratou a mãe: olha, eu não quero, eu não sei para que a senhora me procura, eu já tinha isso resolvido na minha cabeça, o que é que a senhora precisa de dinheiro? Dessa maneira, né? A filha tratando a mãe. Aí ela só chorando, disse: minha filha, você tem razão. E a menina cega, né? E haja dizer as coisas com a mãe que não queria. Ela disse: mas eu queria só um abraço. Aí disse: eu não tenho um abraço para dar na senhora. Toda hora com raiva, né? Aí ela pegou e disse: pois deixa eu só fazer uma coisa, só uma, eu prometo que eu vou embora. Ela disse: diga. Deixa eu pegar no seu rosto. Pegar no meu rosto? Por que a senhora quer pegar no meu rosto? Para me saber como é que você ficou depois de grande. Ela disse: e a senhora não está vendo? Ela disse: eu sou cega. Aí ela: a senhora também é cega? Eu sou. Aí ela disse: eu queria lhe ver para lhe contar a história. A menina passou a vida inteira com ódio da mãe. Ela disse: seu pai, logo que você nasceu, ele faleceu. E eu fui ao médico e descobri que eu tinha um problema congênito, que eu ia cegar totalmente, e eu não tinha nada. Ela era muito bonita, mas ia cegar totalmente. Perdeu o marido, não tinha pensão,
uma filha de braço, e o médico disse que ela ia ficar totalmente cega nos anos em que era muito difícil mulher arrumar emprego até enxergando, ela olha cega. E o próprio médico recomendou que ela doasse a filha, ela chorou, relutou, não tem condição, vocês vão sofrer demais, a senhora vai cegar totalmente. E já está começando, e é de uma vez. Aí ela disse que muito a contragosto, deixou a menina para adoção. Era tão verdadeiro o problema genético que a menina cegou. Aí a menina começou a chorar: mamãe, me desculpa. Pois é, eu nunca quis lhe deixar. E na hora que eu reconstruí minha vida, desde esse tempo que eu lhe procuro, e eu lhe encontrei agora, e eu queria lhe ver. Que é o que nós estamos falando. Quando nós maltratamos alguém, o doente está conosco, somos nós mesmos. Nós temos que mudar o nosso modo de ver, de entender, para que a gente possa deixar fluir o amor. Tudo tem a ver com o nosso modo de entender as coisas. Quem entende ódio, não tem outra coisa a dar que não seja ódio. Então, todas as coisas têm uma explicação, por mais que não nos seja dado discernimento para sabermos na hora que nós queremos saber. Mas Deus existe, Ele é infinitamente bom e vela por nós constantemente. Quantos casos aqui mesmo não tem de pessoas que não estão aderindo adequadamente às suas responsabilidades para com os companheiros, para com os pais, no nível de paciência, de amor de verdade, por falta de compreensão da situação, por falta de empatia, de tentar se colocar no lugar. Não devemos emanar ódio em nenhuma das formas. Quando a gente quiser sentir, ou naturalmente sentir o ódio, a gente tem que logo pensar: oh meu Deus, que eu consiga segurar para tolerar, até que um dia eu possa compreender. Um dia a compreensão virá. Mas nenhum caminho que leva ao ódio é adequado. Não, como diz o André Luiz, depois não tem como. Veja o que é que você está plantando. Não é possível pedir rosas ao espinheiro. Plantou espinho, dificilmente você vai colher feijão, por exemplo. Então, não importa, fechando aqui, a situação, mas importa o que é que você acha dela. Como é que você interpreta aquilo? Não é o que o povo acha, o que é que você acha. E aí, a partir daí, você vai exercer sua piedade filial e todo tipo de piedade, caridade e amor. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.
Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.